E hoje nós temos a seguinte condição no mercado de cripto, tá? Sempre quando nós temos acumulação, nós temos o padrão de Wyckoff, justamente mostrando para nós que podemos ter, então, recentemente um reteste nessa média de 8 semanal que está agindo como principal resistência. Então, enquanto nós estamos com esse canhão de luz aqui, né, estamos vendo que recentemente ultrapassamos e saímos dessa região do canhão de luz aqui, de canhão de baixa. Na verdade, eu não gosto de utilizar ele sem a escala logarítmica, porque ela muda muito o padrão, né? É sempre bom colocar em escala logarítmica, tá? Vai mudar um pouquinho a nossa análise aqui. Eu gosto muito de usar esse canhão de luz com a escala logarítmica, porque daí ela recalcula a oscilação do preço e a variação do preço, tá? Agora sim, agora acredito que é uma análise mais fidedigna, tá? Então vamos pegar aqui o canhão de luz. Nós estamos em uma região muito importante, testando a linha de tendência de baixa desse canhão de luz aqui, mostrando tendência de baixa, mostrando forte influência ainda da média de 8. Podemos ter um rompimento dentro dessa média. Dentro do gráfico de 1 hora, eu quero que vocês percebam que nós estamos mais uma vez em um triângulo simétrico, fazendo uma acumulação dentro de um pequeno espaço de horas, tá? Esse é o atim da fofa, né? Esse é o atim da fofa. Então o negócio é o seguinte, eu já acordei com renite aqui, renite não, renite. Acordei com uma renite aqui e agora estamos com a renite das fofoletes, né? Então nós temos aqui a base desse triângulo aqui, dessa acumulação, o preço está querendo realmente romper para cima, tá? Geralmente a acumulação, quando nós temos uma pequena acumulação, ela funciona exatamente no mesmo movimento projetado do que a alta anterior, do que o movimento projetado anterior. Al Brooks diz que nesse contexto aqui se chama rompimento, tá? E de um rompimento ele pode evoluir para uma tendência, tá? Sempre desta forma, principalmente se o rompimento estiver saindo dentro de uma acumulação de Wyckoff, ok? Então nós temos aqui o preço retestando acima, saindo da zona de baixa aqui de Wyckoff. Eu já mostrei aqui para vocês que está bem correto o nosso padrão. Deixa eu botar aqui um pouquinho, pronto. Vamos ajeitar, deixar mais encaixadinho aqui, tá? Pronto, aqui, ó. Vou pegar aqui, pronto. Deixar mais encaixadinho. Então, nós temos a saída do preço deste canal de baixa, tentando e trazendo um esforço comprador. Os tourinhos estão tentando empurrar o preço para fora desse canal, tentando retomar a tendência de alta, né? Só que nós temos essa resistência maldita aqui, que é a média de 8 semanal, que agora age como principal resistência para o Bitcoin, tá? Então, nós temos, de fato, um movimento projetado para buscar a região dos $42.800 aqui, essa região. Geralmente, o preço não bate exatamente na linha em volta, né? Ele circunda, ele vai andando em volta, né? O preço anda em volta, às vezes por cima da média, às vezes por dentro da média. Ele vai fazendo isso antes de tomar uma decisão de voltar para o canal de baixa, trazendo o preço lá para os $20.000 por unidade, é o sonho de muitas pessoas, mas muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas tem que tomar bastante cuidado para ver o seguinte, como vai ser o comportamento do preço na média de 8, tá? Então, a média de 8, traçada pela linha azul aqui, ela vai evoluir, né? O preço tende muito a vir a buscar essa região em um primeiro momento. E aí, o comportamento, qual é que deveria ser o comportamento aqui, tá? O comportamento do mercado deveria fazer o seguinte, deveria vir com mais força acima, bem acima da média, tá? Rompendo esta região aqui, é que aqui eu estou no gráfico de 1 hora, ele é mais fodido aqui para desenhar, tá? Mas nós temos uma linha de tendência de baixa. Então, nós temos que pegar o preço. O ideal seria o preço vir aqui em cima nos 50 mil, retestar os 50 mil, voltar nessa linha de tendência da média, criar um suporte aqui, tá? E o preço lentamente buscar estímulo comprador, né? Para o preço voltar à tendência de alta acima dessa linha de tendência de baixa, tá? O que mostra para nós é o seguinte, se o preço
buscar a região aqui dos 48.800, o volume comprador não for muito bom, e ele começar a fazer aquilo que a gente chama de Bart Simpson, né, que é aquela lateralidade dentro de um canal muito parecido com o canal que ele saiu, tá? Ele pode vir voltar e evoluir a queda para um segundo bull trap, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente sai das zonas de acumulação, o preço, justamente acumulações de Wyckoff, nós temos, às vezes, na saída, a possibilidade de pegar e fazer bull trap. Então, tomar bastante cuidado, ver como é que vai ser o comportamento do mercado. O mercado, para voltar a ter forte tendência de alta, ele tem que mostrar barras de volume comprador bem interessantes para mostrar a força compradora. Se ele ficar numa água de salsicha, né, e ficar com baixíssimo volume, fazendo Bart Simpson, que nem o cabelinho do Bart Simpson, tomar bastante cuidado porque aumenta o risco de bull trap. Nesse momento, nós estamos numa condição muito tenebrosa, tá? Por quê? Porque junto com a média de 8, nós temos esta resistência atuando aqui. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Prestem atenção. Deixa eu ver se o som tá bom aqui. Tá tudo bem? Olha só, nós estávamos forte tendência de alta, acima da média de 8. O preço veio perdendo volume, perdendo força, mudou a polaridade do mercado, né? Saiu da tendência de alta, entrou na tendência de baixa. E agora nós testamos o topo aqui quase no mesmo tamanho, na mesma altura, o topo mais baixo quase na mesma altura, e nós temos agora essa correlação aqui dessa resistência aqui, ó, tá? Que poderia fazer com que o Bitcoin buscasse lá embaixo. Então, muito cuidado, porque isso é geralmente um padrão também de Wyckoff, vou mostrar para vocês, tá? Com isso daqui, ó. Nós temos fase de acumulação, reacumulação, mercado sobe, fase de distribuição, redistribuição, e podemos estar na segunda onda do movimento de queda, tá? Então, tomar bastante cuidado pelo seguinte, do mesmo jeito que nós usamos o Wyckoff para explicar saídas, depois eu vou mostrar a saída de alta aí que nós vamos ter a fase E, eu acho que é a fase E de Wyckoff, nessa acumulação aqui, é uma fase acumulativa, beleza? Nós também temos a ação da média de 8 agindo como, mostrando para nós que o mercado está em tendência de baixa, tá? Então, o mercado está em tendência de baixa ainda, enquanto nós não rompermos com força, mostrar volume comprador, força compradora, a tendência é, mesmo com essas altas, né, que nós temos, é do preço continuar caindo, tá? Essa seria a tendência principal que o ativo está sofrendo agora, a influência de vendas. Agora o mercado é de urso, por enquanto, tá? Não quer dizer que vai durar a vida toda, não vai durar, pode ter certeza, nós estamos no mercado volátil, mas assim, o que eu recomendo para quem é iniciante no mercado de cripto, tá? Iniciante, tipo, o cara tá com o cu na mão, quer entrar com um capital, aproveitando, tentando acumular Bitcoin aqui nessa fase de baixa. Se tem visão para o longo prazo, qualquer preço que está abaixo dos topos anteriores é o preço bom de comprar Bitcoin. Agora, se você quer o melhor preço possível e talvez você queira pegar e aproveitar uma segunda pernada de baixa, caso o mercado te dê essa condição, que é o mercado que vai te dizer isso, não é nenhum guru do YouTube, nenhum bostinha no YouTube que fica produzindo conteúdo que vai ter visão além do alcance, porque isso não existe. Você simplesmente, na minha opinião, é muito interessante, e essa é uma coisa que eu acho interessante fazer somente para quem tem medo de lidar com a volatilidade, ainda que não tenha estrutura emocional para lidar com a volatilidade, quem está colocando muita coisa em jogo na volatilidade. Cara, deixa o dinheiro na corretora, é uma recomendação que eu não faço geralmente, tá? Porque o dinheiro na corretora não é os seus bitcoins, então Bitcoin na corretora, quando está na corretora, está sob posse de outra, né, pessoa que pode sumir, pode a corretora quebrar e sumir com teus bitcoins, com as criptomoedas. Porém, nessa situação da influência de baixa, da tendência de baixa, com retomadas de alta, com
estruturas de acumulação de Wyckoff acontecendo e trazendo esse padrão que eu mostrei para vocês, eu acho muito pertinente você colocar criptomoedas na corretora e ativar o stop loss aqui embaixo dessa pernada de alta que nós tivemos recentemente, tá? Ou seja, colocar o stop loss abaixo dos 35 mil. Certo? Sabe por quê? Porque se de fato acontecer a fase da redistribuição de Wyckoff, nós vamos ter mais queda, ok? Só que como não sabemos se nós estamos já na primeira fase ou na segunda fase de Wyckoff nessa redistribuição, nós não sabemos se o preço vai vir já conseguir buscar essa região acima da média de 8, fazendo pivô de alta e anulando essa tendência de baixa, entrando em tendência de alta novamente, ou se ele vai bater exatamente 42.800, que é o alvo projetado daquele triângulo simétrico intradiário no gráfico de 1 hora, fazer um Bart Simpson e buscar o preço lá embaixo, tá? Porque nós temos forte resistência aqui, pessoal. Tem uma resistência bem complicada aqui, porque ela está confluindo com o topo anterior aqui do Bitcoin do 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, está muito longe ainda da linha de tendência de baixa, está em tendência de baixa ainda no curto prazo, no gráfico diário, tá? Está fazendo fase de acumulação e distribuição de Wyckoff, tá? E nós podemos ter mais uma pernada assim de baixa se acontecer essa porra desse Bart Simpson, que é nada mais, nada menos do que o Bull Trap, que eu ensino para vocês no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, tá? Para você aprender a entender o comportamento das fases de acumulação, quando o preço tem grande acumulação, um grande período de acumulação, o preço ele fica preso dentro de um caixote, ele sai do caixote, vai para um lado, depois vai para o outro, tá? Então ainda estamos em influência de tendência de baixa, isso é muito importante.